Olá, estamos aqui em mais um podcast da OAB, aqui da Subseção de Caxias do Sul, Questão de Ordem. Estamos aqui com as nossas convidadas, a Marley Teixeira, psicóloga e coordenadora técnica do Instituto Filhos, Ingrid Baes, que é advogada, Ingrid Baes, que é advogada e faz parte da direção do Núcleo de Acolhimento Institucional e Familiar. E nos acompanhando aqui também a doutora Raquel Prusch, nossa integrante da Comissão Especial de Diversidade Sexual, a qual eu coordeno. Também é coordenadora da Comissão de Direito, Família e Sucessões e presidente do IBDFAM, Núcleo de Caxias do Sul. Hoje nós vamos tratar um tema interessante, direcionado um pouco para a diversidade, mas não tanto da diversidade. A gente vai falar sobre questões atuais sobre serviço familiar de família acolhedora e adoção de crianças por homossexuais, desafios e casos práticos. Vou passar a palavra para a colega a doutora Raquel Prusch, que vai iniciar o tema da adoção. Começar falando contigo, então, Marley, um pouquinho sobre a adoção, né? E gostaria que, antes de a gente introduzir o tema, que tu apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do Instituto Filhos. Claro, Raquel. Bom, pessoal, então, vamos falar hoje, e acho que tem uma questão bem importante que a gente pode iniciar, que hoje a gente está, né, comemorando, é o Dia Nacional da Adoção, hoje, dia 25, então acho que é bem importante esse tema que a gente vai trazer aqui, justamente talvez para a gente dar um pouco de visibilidade também à causa, né? Bom, então, vamos lá. O que tu me perguntou mesmo, Raquel? Para te falar um pouquinho sobre o Instituto Filhos, okay. Apresentar o Instituto, para quem não conhece. Tá bem. Então, o Instituto Filhos é uma ONG, na verdade, é uma instituição que trabalha, eu costumo dizer assim, trabalha com pais e filhos adotivos, mas não só pais e filhos adotivos. Na verdade, a gente tem outras tantas atividades dentro do Instituto, que a gente trabalha com tanto a pré-adoção como pós-adoção. O Instituto Filhos, ele inicialmente começou as suas atividades foram antes de 2007, mas 2007 oficialmente. Então, desde lá a gente realiza o trabalho também de preparação para os pretendentes à adoção. O nosso trabalho, ele, na verdade, ele é um projeto, ele vai se renovando ano a ano, em parceria, então, né, com o Condica, com a FAS, né? Então, é uma verba pública que a gente recebe como pagamento para os técnicos, né? Os técnicos quem são? Uma advogada, né, a Zairiane, uma assistente social, né, que é a Manu, psicóloga eu, Marley, e também a Janete, que é outra psicóloga. Então, e também nós temos daí uma coordenadora, que é a Alessandra, que também, então, entra nesse projeto. E, então, nós somos remunerados, assim, dizendo, né, através de uma verba pública. E além dessas atividades que eu fui falando um pouquinho para vocês, a gente tem outras, né, que também que é a preparação das crianças, né, para irem em adoção, que é uma das atividades assim da qual a gente tem assim maior amor, maior carinho. Então, são várias, como eu disse para vocês. A nossa instituição fica na Rua Pinheiro Machado, aqui em São Pelegrino. Temos também tem o nosso Instagram, Facebook, enfim. Né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho também pode, né, acessar nossas redes sociais, pode ir lá conhecer, enfim, né? E a gente dá todo o suporte e durante todo o tempo que o pretendente, seja um pai solo, uma mãe solo, um casal, enfim, durante o período em que ele estiver habilitado até a chegada, né, do seu filho. Não sei se disse tudo, talvez tenha mais, mas apresentou muito bem e bem importante que as pessoas tenham conhecimento das redes sociais do Instituto, né? Porque ali mostra muito do trabalho de vocês. Sim, inclusive ontem a gente teve uma live que ela é mensal, né? Então, a gente também é um evento mensal. Então, assim, ontem a gente conversou com um casal, assim, a Paula e o Murai, que são pessoas, assim, incríveis, né? Que fizeram a adoção, né, do Brian, que é um adolescente de 17 anos, um adolescente negro. Foi através do Dia do Encontro, lá em Porto Alegre, no ano passado, né? O Dia do Encontro é um evento também que ele é, na verdade, assim, do Tribunal, ele é promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Então, o ano passado eles adotaram o Brian lá. E esse ano a gente já participou também do mesmo evento. E aí a gente vai saber agora, daqui para frente, se, né, vai ter adoções aqui de Caxias ou não, enfim. Lembrando que o Brian, na verdade, ele foi adotado sendo de Pelotas, né? Então, são inúmeras atividades, como eu disse para vocês, né? Então, esse evento da nossa live, que é o Adoção em Debate, ele ocorre uma vez por mês, às 20 horas, e também fica tudo gravado, então as pessoas que quiserem acessá-las podem acessar o nosso Instagram, vai estar lá, ela pode assistir, né? E a gente vai ficar bem contentes, assim, porque a gente entende que quanto mais pessoas também, né, tiverem informações a respeito, mais a gente vai desmistificar um pouco as questões adotivas, né? E vale a pena acompanhar, né, Marley? Tu sabe que eu sou né, telespectadora assídua do Adoção em Debate. Mas, falando um pouquinho do nosso tema aqui que a gente está propondo, tem muita dúvida a respeito dos requisitos para adotar, né? Como é que funciona isso para os casais homossexuais, Marley? É a mesma coisa? São os mesmos requisitos? Muda? Como é que é? Exatamente, né? A mesma coisa. Assim, lembrando um pouquinho que até 2011 não havia um reconhecimento, né, do Supremo Tribunal, na verdade. Aí eu me embanando um pouquinho, talvez, assim, vocês que são da área podem, né, nos ajudar um pouquinho mais. Mas até 2011 não havia, né, esse reconhecimento, né, da questão, assim, do casamento, né, entre os casais homossexuais. Então, normalmente, até ali, o que acontecia? Um entrava com o pedido de adoção, né? E aí depois vinha esse outro companheiro, essa outra companheira, por assim dizer, mas não havia o reconhecimento de serem dois pais ou duas mães, enfim. Mas a partir de 2011, então, aí sim houve a equiparação da união homoafetiva à união estável. E a partir daí, então, eles podem adotar, né? E podem, então, vai ter o registro, né, de dois pais, de duas mães, enfim, né? Então, vai haver esse reconhecimento. Bom, que mais? Tu me perguntavas os requisitos, né? O que a gente costuma dizer a respeito, né, dos pais, dos casais homossexuais? Que eles podem adotar, desde que eles tenham condições de acolher a criança. Isso é o que nos interessa, isso é o que nos basta. Né? A gente vai saber que ao longo do processo de adoção, muito provavelmente até depois, vão acontecer as questões assim, de preconceito, elas vão surgindo, né? A gente sabe que elas acontecem, né, de diversas formas, não só com eles, mas com outras situações. Mas a gente vai considerar, né, essa questão assim, de que se eles estão preparados, né, e se eles podem acolher uma criança, é isso que nos interessa. E para isso, vou interferir aqui, Raquel. Para isso é feito algum estudo, algum levantamento, porque cada pessoa nos traz um posicionamento da vida real sobre a adoção, né? Como é esse procedimento interno de vocês? Porque ele não começa e termina um mês depois, né? Não. Tem todo um estudo aí a ser feito. Isso. Na verdade, assim, quando eles dão, né, quando os pretendentes dão entrada, né, na documentação para adoção, primeiramente, isso tudo vai ser feito diretamente, né, ao fórum, né, ao Juizado da Infância e Juventude. Então, entregou a documentação lá, depois de entregue essa documentação, eles vão avaliar, enfim, está tudo ok com essa documentação. Bom, agora a gente vai encaminhá-los lá para o Instituto Filhos. Então, aí entra o Instituto Filhos, entra a equipe técnica do Instituto Filhos. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma preparação. Eu costumo dizer que é uma mini preparação. Hoje são 5 dias, são 5 noites, onde a gente vai abordar com eles os aspectos jurídicos, os aspectos psicológicos, a gente vai trazer estudo de caso, a gente vai também trazer um depoimento, né? Então, de uma situação, enfim, de uma adoção. Bom, depois disso, voltam lá para o juizado, fazem novamente as entrevistas com as assistentes sociais, com uma psicóloga ou com uma perita, enfim, nomeada. Feito essas segundas entrevistas, enfim, depois é montado o processo. Estou simplificando. E aí, depois, então, vai para a juíza, né, decidir, enfim, ali, pelo deferimento, enfim, né. Bom, foi deferido? Ok. Então, a gente vai começar a receber no Instituto uma relação
né, conforme a data do processo da habilitação. A gente recebe essa relação e a gente começa, então, a fazer o acompanhamento propriamente. Bom, tudo vai depender, eu costumo dizer assim, do perfil escolhido, que eu prefiro falar em características, mas a gente fala bastante na questão do perfil. Por quê? Dependendo do perfil, vai ser menos ou mais tempo, né? Se for menos tempo, vamos dizer assim, a gente olhou ali, viu que tem um perfil mais amplo, que a gente chama, que já é uma adolescente, que é irmãos, que é uma criança com algum tipo de limitação, alguma questão de saúde, enfim, a gente vai ficar mais atento, né? Porque isso pode ser bastante rápido. Então, a gente vai fazer toda essa parte da orientação, né? E aí, então, se for um tempo maior, normalmente crianças pequenas, 2, 3 aninhos, a gente sabe que eles vão ficar mais tempo com a gente. Então, a gente vai ter mais tempo para trabalhar com eles. Então, é pontual, são atendimentos que a gente vai fazer também, vou eu e a Zay, que é a nossa advogada, ou eu e a Manu, né? Ou somente eu, enquanto psicóloga, mas eles vão receber todas essas orientações. Da parte psicológica, principalmente porque a gente entende que muitos deles têm muitas fantasias, né? E tem muito aquela questão do filho ideal, né? E que, na verdade, vai ter o filho real. E aí, quando se depara com essa questão do filho real, é que vão começar a surgir as dificuldades. Mas a gente vai estar ali sempre a postos, né? Quando é com a gente percebe que dá para a gente fazer esse acompanhamento, porque aí depois ainda da adoção, vai ter um grupo de pós-adoção, de pais do pós-adoção, que a gente realiza hoje de forma presencial e também online. Então, a gente tenta fazer com, né, todas essas etapas para que não hajam as adoções frustradas, né? Ou as devoluções que a gente fica sempre tão machucado só de falar, porque a gente entende, né, que uma criança ela é adotada, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Ninguém vai devolver uma criança como se costuma falar. Então, a gente está sempre a postos para que isso realmente não aconteça, né? E não sei se tem mais alguma coisa que eu não respondi, talvez, Raquel? Foi respondido sim, Marley. Mas eu gostaria de te perguntar se teria como ilustrar um pouquinho mais algum estudo de caso que talvez pudesse ser compartilhado conosco aqui para apresentar um pouquinho da dinâmica das famílias. Uhum. Bom, a gente tem também números, né? Números dessas adoções, né, por casais homossexuais. Então, a gente vai ter, em 2020, a gente vai ter um casal de 2 mães que adotaram e um casal de 2 pais, né, que adotaram, então, em 2020. Em 2021, a gente teve um casal de 2 pais, né, que adotou. 2022, uma mãe, uma afetiva e uma companheira, né? E em 2023, então, dois casal de 2 pais. Estou lembrando de um que esse casal, eles estão no grupo de pós-adoção, né? Então, existem algumas situações, claro, que a gente fala assim que se torna um pouco assim diferente no sentido de que como é que a escola vai receber esse filho, né? Como é que muitas vezes é a chegada também a um pediatra, né? Uma outra situação que eu fico pensando que também nos é relatado, assim, né, com uma certa até frequência, a questão, assim, às vezes, por exemplo, 2 pais que adotaram 4 meninas, né? E junto lá tem uma adolescente, por exemplo, né? E essa adolescente já começa, né, a ter algumas coisas que às vezes se sente um pouco tímida, né, de conversar com esses pais, né? E aí como é que eles lidam com isso, né? Então isso acontece, né? E felizmente, assim, eu vejo que eles têm sempre uma boa saída, né? E isso é muito legal, porque, embora eles entendam, às vezes, que talvez, né, aquela situação daquela menina vai ser um pouquinho mais delicada para eles, porque como é que a gente vai falar sobre isso? Será que a gente consegue? Eles buscam alguém que possa auxiliar, seja, às vezes, uma colega de trabalho, seja alguém da família que possa dar esse suporte, né?
Então, são situações, assim, do dia a dia, são situações bem, né, bem, assim, corriqueiras mesmo, né? Mas que eu vejo que eles não se apertam, sabe? Eles encontram um meio, eles ligam para a gente, eles perguntam, né? Que nem esses pais que fazem parte do grupo de pós-adoção. São pais, assim, muito, muito, muito participativos, envolvidos, e que surgiu uma situação na escola, uma situação lá de discriminação por parte de uma professora, vamos falar assim. Ele não pensou duas vezes. Ele foi, e depois que ele foi brigar bravamente por aquele filho, ele me mandou uma mensagem, me ligou de meio-dia. Não sei se eu fiz certo, mas eu achei que eu fiz o que eu tinha que fazer. E aí ele me disse, não sei se não vão me chamar lá no... Daí eles ficou com receio, né? Porque será que o juizado não vai me chamar? Porque eu fui lá e disse tudo o que eu tinha para dizer. E eu achei, assim, tão genuíno da parte dele, né? Ter tomado aquela atitude, porque ele disse, eu não admito fazer isso com meu filho, né? Então, são situações que acontecem ainda, né? Vou fazer um parênteses aqui, até porque o tema muito me interessa, né? Até por ser coordenadora da Comissão da Diversidade, da Subseção, por ser homossexual também. Achei muito bacana o que tu pontuaste, Marley, porque tu trouxe uma realidade que muitas vezes as pessoas não percebem. E por mais que a gente esteja numa sociedade já avançada, a gente não pode deixar de comentar. Não que o tema seja novo, não é isso, mas a forma como ele está sendo apresentado está se inovando cada dia mais, né? E a gente ainda tem umas questões sociais que não vêm ao caso, mas que a gente sabe que tem peso. Isso que tu colocaste da situação da escola, isso é muito importante, porque são situações pontuais que os professores também deveriam estar sendo preparados para encarar, para acolher e não discriminar a criança, porque a criança não tem culpa. A gente parte por esse princípio, né? Então, não deveria ser direcionada essa situação à criança, né? Então, é bem delicado. Mas eu achei muito, muito relevante e eu achei bem bacana os números ali. Claro que para uma cidade do tamanho de Caxias, talvez, nossa, deveria ser 10, deveria ser mais, mas não é bem assim. Também não conheço os números de famílias que estejam adotando. Também não sei se em linhas gerais esses números teria um número amplo, digamos assim, o que teria hoje mais ou menos no Instituto. E aguardando também, né? Isso, aguardando. Uhum. Hoje a gente tem em torno de 240 e poucos, não tenho certeza, mas posso até dizer número já para vocês, tá? De que estão habilitadas, né, esperando para ser... Eu já passo para vocês, tá, gurias? Espera aí, só um minutinho, que eu já tenho esses números aqui bem de hoje mesmo. Nós temos, então... Nós temos números bons, bem bons esse ano, assim, que a gente tem muito que comemorar, né, Ingrid? Com certeza. Não sei, Ingrid, até se depois tu vai passar esses números? Ou tu queres que eu posso falar? Uhum. Tá. Então, na verdade, hoje a gente vai ter 200 e... agora não abriu aqui meus dados, mas tudo bem. Mas é em torno de 250 famílias que estão aptas, assim, para adotarem, estão habilitadas, né? E a gente tem 30 crianças hoje, né? São 30 crianças hoje que estão aguardando também, né? Que estão aptas para serem adotadas. Então, esses são os números, claro. Dentro desses números, às vezes, o que a gente vai conhecendo, na verdade, porque não tem como, por exemplo, eu faço a preparação, né, dos pretendentes para adoção, mas se eles nos disserem, tudo bem, né? Esse é um dado que a mim não me interessa, no sentido de que estão ali para, né, fazerem a preparação e para seguirem, né, com adoção de sucesso, enfim. Então, mas a gente vai conhecendo, assim, ao longo desses números, assim, a gente vai conhecendo quem vai nos trazendo alguma situação, enfim. Não sei se também te respondi, se tem mais alguma coisa que ficou... Não, tá respondido. E dentro desses números, mais ou menos 250 casais ou pessoas para adotar, porque uma pessoa, por mais que muitas pessoas não tenham conhecimento, uma pessoa sozinha pode buscar a adoção de uma criança também, né? Mais ou menos quantos casais identificados na questão da diversidade
sendo como homossexuais? Tu te recorda? Eu posso te dizer, assim, talvez pelo número mês, quando a gente recebe essa lista mensal também para preparação para adoção, a gente costuma ver, assim, que sempre na preparação, então, vamos supor que tem em torno de 10, 12 pretendentes ali. Sempre vai ter um. Dentro desse número tem um casal, ou tem uma pessoa, cada sabe? 10 a cada 2. Sempre vai ter alguém. E a gente fica, agora esse mês também que passou, agora... Não, ainda a gente está em maio. Então, em maio, a gente teve a preparação e a gente teve um casal, né? São duas moças, enfim. Então, e elas, na verdade, esse mês foi um mês um pouco diferente, mas elas foram, assim, elas eram as únicas que estavam participando da preparação, eram só elas, né? Então, todo mês tem. Né? Isso que eu posso te falar, assim. Não vou conseguir te dar números exatos, mas aproximados. Não, assim. Perfeito. Até porque dentro desse universo, as pessoas, o homossexual em si, ele ainda tem receio de buscar certos serviços. Então, tu tem medo da forma que vai ser recebido, se não vai, né? Então, é uma crescente. Eu acredito que hoje temos esses números, mas logo com o passar dos anos aí, as pessoas vão estar se habilitando mais. Sim. Devolver a palavra aqui para a Raquel, que eu já... E respondendo também, Raquel, novamente, respondendo, assim, terminando de responder ali dos casos práticos, eu tenho uma situação, assim, que eu sempre gosto também de comentar. Tem uma pessoa, assim, que a gente ama muito ele, né? E ele é pai de 2 meninos, né? Então, ele traz algumas situações, né? Para a questão dele, assim. Primeiro, Dia das Mães na escola. Né? Então, chegou o Dia das Mães, bom, e agora? O que eu vou fazer? Vou brigar com o mundo? O que eu faço? O que eu digo para os meus filhos, né? Então, ele costuma conversar com os meninos e perguntar para os meninos quem eles gostariam que fosse no Dia das Mães na escola. Então, são os meninos que escolhem se vai ele, ou se vai a babá, ou se vai a avó, quem vai. Né? Porque ele diz que ele cansou, né, de brigar por essas coisas, então ele optou por fazer desta forma, né? Então, os meninos escolhem quem vai no Dia das Mães. E uma outra situação que ele também traz, assim, é que quando os meninos resolvem fazer a noite do pijama, ele sabe, o casal, o pai ou a mãe, que vai estar, assim, agindo de uma forma preconceituosa, porque eles têm, às vezes, são muito amigos, mas naquele dia aquela criança não vai ir. E vai aparecer uma desculpa, né? Por que aquela criança não vai. Então, ele sabe também que são aqueles que têm... Ele costuma dizer assim, que acham que lá na minha casa eu vou estar agarrando meu marido, que eu vou estar fazendo coisas que... Né? Então, eu prefiro que não venham mesmo. Né? Então, acho que isso são as questões, né, do dia a dia mesmo, das situações que acontecem com eles. Né? Mas, claro, melhor do que ninguém para falar sobre isso seriam eles, né, que vivem isso, né? Mas que, de um modo geral, eu vejo também, assim, a gente evoluindo, né? E a gente podendo, assim, lidar muito, muito melhor no sentido de não fazer, porque é hétero, porque é homossexual. Não, a gente quer ver como, enquanto pais, não nos interessa, né? Inclusive, eu trouxe também um dado, não sei se a gente vai falar, a respeito, então, assim, agora até me fugiu o que eu ia falar. Mas, enfim, Raquel, te devolvo a palavra, se eu lembrar, depois eu comento contigo também. Obrigada, Marley. E as tuas palavras nos trazem bastante esperança, né, Raquel? Sim. Porque mostra que a sociedade está caminhando para uma direção onde está se buscando menos preconceito, né? E interessante que onde tem amor, né, naquela família, vai ser encontrada uma saída para o problema, né? Então, é isso que vai ficar para mim. Acho que é importante deixar também uma reflexão para as pessoas. E introduzindo agora a nossa segunda convidada, aí vocês escolhem quem pode responder, né? Mas a gente gostaria de, antes de passar para a apresentação do serviço Família Acolhedora, que vocês fizessem uma breve diferenciação. Porque tem muita confusão da sociedade, né? O que é acolhimento, o que é adoção, qual é a diferença? Claro, Ingrid, agora que eu chego. Então, na verdade, tem um ponto que ele é essencial, né? A adoção é para quem deseja ter filhos, né?
assumir uma responsabilidade que é pro resto da vida, né? Como a gente diz, infelizmente existe a devolução, que é uma coisa que é complexa, mas o acolhimento familiar, ele é temporário. Então, essa é a diferença principal, assim. Quem deseja poder ter uma criança consigo na sua casa para sempre, deseja uma adoção, né? E quem deseja fazer isso temporariamente dentro de uma forma que é voluntária, mas ao mesmo tempo acompanhada dentro de uma política pública, daí deseja ser família acolhedora. Então, assim, o principal requisito é entender que o acolhimento familiar é temporário, né? Ele vai ter início, meio e fim. Não tem como ele perdurar, porque em nenhuma hipótese, assim, o acolhimento familiar ele vai resultar numa adoção, né? Então, acho que essa é a principal questão, assim. Tanto que um dos requisitos para ser família acolhedora é não estar inscrito no Sistema Nacional de Adoção, né? Uma das primeiras coisas que a gente observa é essa. Então, acho que essa é a grande diferenciação entre os dois, assim, né? Quem deseja adotar precisa passar pelo processo, né, de habilitação. Quem deseja ser família acolhedora, então, vai passar pelo nosso processo, que é outro. Então, esse é a grande diferença entre essas duas situações. Acho que agora praticamente nós estamos encerrando o primeiro bloco, né? Já estamos introduzindo o segundo. Acho que vamos lá, vamos para o segundo. Então, agora a gente vai enfatizar mais aqui a Ingrid Baes, que é advogada e faz parte da direção do Núcleo de Acolhimento Institucional e Familiar. E vou fazer um parênteses aqui para agradecer ao nosso patrocínio da R Master Sul, assessoria documental. Relembrando que a gente está aqui no programa Questões de Ordem, podcast da OAB, pela Comissão da Diversidade Sexual, Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero, para discutir um pouco esse tema dentro da diversidade e desmistificar um pouco os assuntos que às vezes a gente acha que não dá, não é possível, mas na prática é, né? Então é bem importante. Então, Ingrid, eu vou te pedir para já começou a introduzir o serviço, o projeto. Vou te pedir para falar um pouco mais e aí a gente vai debatendo, que eu acho bem importante. Então, eu vou pedir licença para fazer um recorte até prévio a isso, para falar um pouco do acolhimento, né? Porque a gente fala dos números e aí eles parecem nunca fechar. Quando a gente fala que tem um número X de pessoas que estão aguardando numa fila para poder adotar e, ao mesmo tempo, eu tenho um número de crianças e adolescentes, né? Aguardando uma família e essa conta, ela não fecha. Então, hoje, nós temos no município de Caxias do Sul 218 crianças e adolescentes em situação de acolhimento. Então, eles têm uma medida protetiva, né? E eles residem ou num abrigo, ou numa casa-lar, ou em uma família acolhedora. Isso é algo que é temporário, né? A medida, ela é sempre excepcional, assim, dentro da situação. Quando é identificada uma situação de violação de direito, né? A última medida a ser aplicada vai ser o afastamento, né, dessa situação a partir do acolhimento. Então, se nada mais funcionar, o Conselho Tutelar ou o Juizado da Infância e da Juventude vai ter que determinar o acolhimento, né, e o afastamento dessa criança ou adolescente da família de origem. A gente tem essas situações hoje no município, então, né, é um número bem expressivo, né, e isso vai gerar o quê, né? Quando gera o acolhimento da criança ou do adolescente, a gente, enquanto núcleo de acolhimento ali na Fundação de Assistência Social, a gente define qual o local em que vai residir temporariamente essa criança ou esse adolescente. E aí começa o acompanhamento das nossas equipes técnicas, né? Então, a gente vai ter uma assistente social e uma psicóloga que vão acompanhar essas famílias, porque, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sempre vai priorizar que eles possam retornar para a família de origem ou para a família extensa, né? Então, a gente precisa esgotar essas possibilidades de retorno. Quando elas se esgotam, aí a gente vai ter um outro processo, né, que não é o da medida protetiva, e sim o da destituição do poder familiar. E que pode gerar, então, uma colocação em família substituta. Então, a gente, né, eu e a Marley, a gente tem um trabalho aí bem próximo, porque muitos das nossas crianças e adolescentes que estão nesse acompanhamento acabam chegando neste ponto, né, em que há uma destituição do poder familiar, e aí a gente vai trabalhar com eles um outro momento da vida, que é trabalhar junto com o Instituto a colocação deles numa nova família, né? E o que é, nisso tudo, o que é o acolhimento familiar? Hoje, o ECA traz que é preferencial
acolher essas crianças e adolescentes numa família, que não vai ser a família adotiva, que é uma família que vai temporariamente auxiliar eles neste processo que a gente diz, né, que é uma tempestade, que vai passar, mas que durante a tempestade a gente precisa do guarda-chuva, a gente precisa do apoio, né? Esse serviço, ele é um serviço tipificado, assim como é o abrigo e a casa lar, que é o institucional, a gente tem, e por isso que a gente fala que é um serviço, né, porque ele tem toda uma estrutura dentro da política pública. Então, a gente tem toda uma equipe que vai acompanhar. Essas famílias, elas passam por um processo de habilitação que é muito semelhante ao processo de quem vai adotar, mas que a gente está buscando, né? A gente faz uma avaliação com outro olhar. E que traz muitas angústias, porque eu disse que tem fim, né? Então, eu estou propondo que uma família acolha por um tempo uma criança ou adolescente e depois não faça mais parte da sua vida, de certa forma, né? E é isso que gera a angústia das pessoas, assim. Como que isso pode ser bom, né? Eu me propor a ficar um tempo com essa criança ou esse adolescente e depois eu não estar mais na sua vida. E a gente trabalha muito isso, que sim, isso é muito bom, porque quando a gente cria vínculos e a gente se apega às pessoas, significa que algo deu certo, né? Errado é quando a gente não cria o vínculo e não tem apego. E hoje a gente tem indícios, a gente teve o ano passado números muito expressivos de devolução de adoção, né? Isso nos mobilizou bastante, assim, e os estudos comprovam, inclusive, que quando essas crianças elas estão em família acolhedora, os números de devolução são menores. Por quê? Nós temos crianças que nasceram, quase literalmente, no espaço de acolhimento. O espaço de acolhimento, abrigo e casa lar são instituições, né? Eu estou falando de um coletivo de pessoas sendo cuidadas. E é muito diferente. Então, se eu tenho alguém que está lá, às vezes, há 3, 4 anos, ele vivencia algo que é muito diferente da nossa realidade. Aí, quando ele vai ser adotado, é tudo muito diferente. Porque imaginem uma criança que está num abrigo, ela não vai no supermercado, por exemplo. Então, ela pode estar há 3 anos vivendo naquele local sem conhecer como é ir no supermercado. São coisas práticas do nosso dia a dia que a gente não imagina que acontecem. A hora do almoço, né? A gente tem no abrigo 20 pessoas, às vezes 30, que vão lá no refeitório almoçar. E daí tu chega numa casa e tu tem lá um espaço, tem uma cozinha que tu vai acessar a qualquer hora. E isso é diferente, né? Então, a gente tem crianças e adolescentes que passaram tanto tempo, assim, dentro do acolhimento. E, claro, o ECA fala em até 18 meses. Mas, infelizmente, a gente sabe como são os processos judiciais, né? E por inúmeras razões, esse tempo costuma se estender. E muito. Então, a gente... o acolhimento familiar, ele é uma possibilidade de que quando o conselho tutelar ou o judiciário precisam afastar a criança da família, ela possa estar em outra família momentaneamente sendo cuidada. Essa outra família, então, ela vai passar por esse processo com a nossa equipe, né, ali na Fundação de Assistência Social. E a gente brinca que a família vai levar a criança e leva a gente junto, porque a gente fica perto o tempo todo, né, fazendo esse acompanhamento, auxiliando, porque a família vai ser responsável por tudo. Por levar na escola, por levar no médico, a criança vai morar, de fato, com essa família, né, o que é diferente também, por exemplo, do apadrinhamento afetivo, né, que tu vai poder ter um vínculo ali no final de semana, em momentos esporádicos. O acolhimento familiar, não, né? A criança passa a residir na casa da família e a gente vai acompanhando. E quando a gente fala de família, né? A gente fala de família em todos os aspectos. A gente até, pegando o recorte da temática de hoje, assim, para nós, enquanto serviço, a gente não faz nenhum tipo de diferenciação. O que a gente trabalha muito, e isso é o que a gente trouxe até então de exemplos, enfim, é como a criança ou o adolescente vai lidar com isso, dentro das suas expectativas, das suas vivências anteriores, como pode ser isso para essa criança ou para esse adolescente, né? Estar numa família na configuração que ela vai se apresentar. Então, a gente sempre trabalha de forma muito transparente, né? Porque a gente tem a prerrogativa de trabalhar sempre a verdade com as crianças e os adolescentes também. Então, assim, se a gente vai propor um acolhimento familiar ou uma adoção para eles, em que a gente vai ter um casal homossexual, a gente vai trabalhar isso com eles de forma aberta, porque eles também são ouvidos e respeitados no seu desejo. Então, a gente sempre trabalha muito as diversas configurações de família com eles, para eles saberem que existe essa possibilidade, né?
E também muito o externo, que eu acho que é o que mais angustia as pessoas, é justamente como os demais vão lidar com isso. Né? Muito mais do que a própria análise do serviço, que hoje, assim, a gente é tanto pessoas, assim como para adoção. Se for uma pessoa sozinha e desejar fazer o acolhimento, também pode. A gente não tem nenhuma questão de critério que vá contrária a isso. Mas aí é as situações que vão sendo trazidas no cotidiano que a gente vai tendo que abordar a partir disso, né? Normalmente do externo mesmo, assim. Perfeito, perfeito. E fiquei curiosa um ponto. Uma família acolhedora, ela não pode estar inscrita na adoção e não pode, em tese ou na prática, também adotar aquela criança. Mas como toda convivência, ao meu ver, gera um vínculo afetivo, até pelo convívio, já aconteceu algum caso, aos olhos de vocês, que gerou conflito, isso, e a família foi atrás, tentou adotar? Porque, por mais que a gente saiba, a lei diz que não, mas é aquela velha história no direito, papel aceita tudo, né? Tem algum caso que tenha gerado conflito nesse sentido? Porque eu acho que a questão do convívio é muito pontual. As pessoas acabam, por mais que tu não queira, tu gera uma expectativa, né? Sim, a gente, aqui em Caxias do Sul, a gente não tem situação do meu conhecimento, pelo menos desde que o serviço, hoje ele é executado pelo poder público e não temos nenhuma situação assim. A gente tem um termo de adesão, né, que a gente colhe a assinatura porque a família passa a ter a guarda, né, uma guarda provisória, assim que ela é habilitada como família acolhedora, faz a aproximação com essa criança ou adolescente, a gente pede para o judiciário o termo de guarda, né? A família passa a ter essa guarda provisória. Enquanto família acolhedora e assinando um termo em que está ciente de que não vai poder requerer a adoção. É claro que a gente sabe que requerer pode, né? Juridicamente falando, é possível requerer. Então, a gente trabalha muito isso ao longo de todo o período de acolhimento. Assim, a gente não teve situações... Claro que mobiliza as famílias. A gente teve uma situação de um menino que estava com uma família acolhedora e saiu, então, a destituição do poder familiar e a gente iniciou uma aproximação com a família que iria adotá-lo. E é óbvio que a família acolhedora ficou muito mobilizada com aquilo, porque pela questão do vínculo, enfim, e que o desejo daquela família acolhedora, se pudesse, era sim adotar aquela criança. Porque, assim, já tá tudo ótimo, né? Já faz parte da família. Então, a gente vai trabalhando, porque esse é justamente o nosso trabalho no acolhimento familiar. Lembrar que aquilo é temporário, né? Que tu cumpriu o teu papel ali, que não é o de pai e mãe, é o de acolher temporariamente e ajudar nessa passagem. Então, por mais difícil que tenha sido isso, a gente conseguiu fazer, né? E hoje, essa família, eles são padrinhos, né, dessa criança. Então assim, não perde o contato. Perfeito. Não perde o contato por completo, mas desde que seja o desejo da família que está adotando, né? Porque a gente não pode impor isso também. Sim, né? a família que está adotando é que ela tem que deixar essa brecha também para a criança, até de acordo à vontade, né? Mas eu imagino que seja difícil para quem está adotando, para a família acolhedora também, né? Fiz essa questão porque a gente sabe que gera o vínculo, por mais que a pessoa não queira. E qual o prazo máximo que uma família acolhedora permanece com a criança? Existe um prazo máximo ou está acontecendo de ir além? Seria o de 18 meses, né? Mas assim como no acolhimento institucional, isso pode ter um período maior, né? Inclusive, a gente tem situações hoje já tem jurisprudência no sentido de adolescentes que estão em família acolhedora, que estão em busca ativa para adoção, por exemplo, há muito tempo. Aí as equipes fazem a consulta, não tem nenhum pretendente habilitado e a família acolhedora deseja adotar. Essa era a minha pergunta. Já estava Já está começando a ler pensamentos. Isso é uma possibilidade, né? Por quê? Porque daí a gente não está burlando o Sistema Nacional de Adoção. Que esse é o grande detalhe, assim, né? Que o família acolhedora, quando a gente fala um pouco do serviço, as pessoas parece que pensam, bom, mas de repente eu posso ir lá, daí eu vou fazer um teste, fico um tempo com aquela criança, se der tudo certo, eu adoto ela. Não é isso, né? É justamente isso que a gente não pode permitir que aconteça. Mas, quando a gente está falando, né, de um adolescente, que a gente sabe que a realidade hoje é que a gente tem muitos adolescentes, né, que estão aptos para adoção, mas não existe nenhuma família que deseja aquele perfil, né?
E aí, a gente não pode também impedir de olhar para o melhor interesse da criança e do adolescente, Perfeito. que é estar no seio de uma família. Então, pode sim acontecer, são exceções. A gente não costuma, quando a gente fala do serviço, divulgar essas exceções, porque acaba abrindo essas brechas, assim, né? Para as pessoas entenderem que daqui a pouco podem tentar fazer isso. Mas se eu estiver falando de uma criança que está numa idade que a gente sabe que assim que incluir ela lá na busca, vai vincular com alguém que está habilitado para adoção, que fez todo o processo, dificilmente, mesmo a família tentando judicialmente, ela conseguiria, enfim, adotar essa criança, Perfeito. porque daí isso viola, assim, né, todo o sistema que a gente tem hoje. E existe um regramento legal que é preciso cumprir, né? Exatamente. Eu acabei cutucando na exceção, daí tu foi mais a fundo, né? Mas, gente, a exceção não é a regra, né? Vamos pontuar isso. Mas bem legal. Ingrid, tu falaste de algumas expressões que talvez quem nos esteja assistindo possa ter uma certa curiosidade. Família extensa e acolhimento afetivo. Onde entra isso e o que difere do resto? O que é o nosso papel, assim, enquanto equipe, né, do serviço? A gente vai primeiro tentar entender, a gente busca entender o que motivou aquele acolhimento e como que a gente pode fortalecer aquelas famílias, né, para retomar esse convívio. Então, a gente trabalha isso com a família de origem e com a família extensa, os tios, os avós, assim, qualquer possibilidade que tenha, né, seja a criança ou adolescente que indique, sejam os próprios familiares, a gente tem que esgotar todas as possibilidades. E só então, quando realmente não houver ninguém que possa fazer esse cuidado, a gente vai indicar a destituição do poder familiar e pensar numa colocação numa família adotiva, né? Então, é isso, assim. E quando eu falo na questão do acolhimento afetivo, assim, eu tô falando daí realmente dentro da família acolhedora. Mas aí nessa modalidade de acolhimento, porque o acolhimento familiar, ele é uma medida protetiva, né? Assim como o institucional. Só que em outra modalidade, que em vez de estar no abrigo e na casa lar, vai estar na casa de uma família, né? Mas daí são coisas que a gente tem, né, não pode confundir, assim, que daí, dentro dessa, tanto que se, digamos que hoje eu estou acolhendo, e a gente tem hoje uma família que acolhe 4, né? Uma única família acolhendo 4, e esses 4, eles têm convivência com a família deles de origem, né? Eles têm visitas, por exemplo. Então, a gente não interrompe o convívio familiar. Isso é uma medida extrema, assim, que precisa de autorização judicial. Então, mesmo quando eles vão para acolhimento, seja no abrigo, na casa lar ou na família acolhedora, eles continuam tendo direito a conviver com os familiares por meio das visitas, né? Então, eles têm acesso, né? Tem esse convívio. E, claro, nunca isso acontece na casa da família acolhedora. Isso é sempre no nosso serviço, né? A família acolhedora e a família dessas crianças, elas não... via de regra, elas não vão se encontrar, não vão se conhecer, né? Inicialmente, sempre são coisas que a gente separa. Mas a criança e adolescente, eles vão poder continuar mantendo esses contatos, a não ser que seja uma situação muito grave, que a gente vai indicar para o judiciário a suspensão, né? Perfeito. Nossa, bem interessante e bem explicadinho para a gente compreender também quem participa aqui acompanhando o podcast. E muito legal a alternativa do padrinho, né? Porque é preciso que a gente coloque, e aí, Marley, também te convido para falar um pouquinho sobre isso também enquanto psicóloga, que a criança, ela tem uma história, né? Por mais que ela vai ser adotada, ela vai para uma família acolhedora, independente para onde ela vá, ela vai ter uma caminhada. Ela não é uma página em branco que vai chegar numa casa e vai participar de uma nova configuração familiar e vai esquecer tudo que ela viveu, né? Então, esses dias eu estava escutando, eu acho que uma live, não sei se foi no Instituto Filhos ou aonde, falando da mochila da criança, né? Que muitas vezes ela sai do abrigo, vai para casa da família que está adotando e simplesmente se pega aquela mochila, aquelas coisas que eram dela e não serve mais, mas era o que era delas. É uma mochila de afetos, né, Marley? Então também, Ingrid, e também saber respeitar os vínculos afetivos da criança é muito importante, né?
Com certeza. Também eu acabei, só gostaria de fazer, anotei aqui duas questões que a Ingrid trouxe, assim, que aí venham, né, ela falando ali a respeito da institucionalização, quando a criança está, que ela não, né, ela deixa de fazer muitas coisas que uma outra criança vai com seus pais no mercado, enfim, né? Perfeito. E aí eu lembrei ontem, eu atendendo um casal, fazendo pós-adoção da filha deles, que faz um mês que está com eles, ela tem 10 anos, e eles trouxeram uma situação que foi a seguinte: eles iam ao mercado e ela disse, só um pouquinho, pai, só um pouquinho, mãe. E já está chamando eles de pai e mãe. Também é uma outra questão que a gente poderia pensar um pouco a respeito e pode falar talvez em outro momento. E ela foi se arrumar para ir no mercado. E ela colocou a roupinha mais bonita que ela tinha para ir ao mercado. E eles ficaram assim, os dois se olhando, tá, mas a gente tá assim, sabe, de chinelo, a gente tá tão... E ela, né, foi para o mercado com a melhor roupa que ela tinha, né? E aí eu lembrei disso que tu falou, para ela era um acontecimento ir ao mercado com os pais, né? Então isso assim é algo que mexe bastante sempre com a gente, né, nesses nossos atendimentos, porque são coisas que ninguém dá importância, que ninguém nem imagina, mas que para uma criança, né, faz toda a diferença ela poder ir ao mercado. É tão normal, né? E a outra questão que eu anotei aqui foi a questão dos tipos de família que a gente trabalha com as crianças quando elas são preparadas para a adoção. Lembrei daí de uma situação também de uma adolescente, né? Ela está com 14 anos e ela é assim, a gente costuma dizer que a gente ama todas, né? Então, ela estava nos dizendo agora, entramos, né, na questão da adoção dela. Primeiro, a gente sempre vai respeitar, com certeza, a história anterior. E a gente vai dar voz e a gente vai apoiar ela e a gente vai levar também, às vezes, para a família que está adotando, né, a importância, né, de poder respeitar, né, a história de origem dela. E, então, essa adolescente, daí a gente chegamos na parte onde, então, da adoção dela. E aí nós perguntamos para ela, que tipo de família tu gostaria de ter, né? E aí ela nos disse, ela pensou um pouco, enfim, né? E ela disse, eu gostaria de ter 2 mães ou uma mãe. E a gente respirou e pensou um pouquinho, porque a nossa resposta para ela não era a resposta que a gente gostaria, a gente não tinha como garantir isso. Sim. Porque pelo sistema, né? Pelo sistema, o sistema vai buscar, né, quem está com aquele perfil daquela adolescente. E aí pode ser um pai e uma mãe, pode ser um pai solo, uma mãe solo, pode ser 2 pais. Então, não há garantias que ela possa realmente ter esta mãe ou estas 2 mães, conforme ela nos falou. E aí, a gente sempre vai falar a verdade. E aí, nós explicamos para ela essa situação e fomos um pouquinho além, porque ela também gostaria de ficar morando na cidade. Se possível, ela queria permanecer aqui na cidade. E a gente sabe que também o sistema pode buscar um casal de Curitiba, um casal do Rio, enfim, aonde houver um casal com o perfil da criança, né, no caso da adolescente. Então, eu lembrei disso, assim. E às vezes, eles também nos dizem, eu lembrei de uma situação também, a gente quer um pai e uma mãe, né? Mas a gente começou a tentar ver por que o pai e a mãe. Porque, na verdade, a gente sabia, como elas eram menores, a gente sabia que também poderia acontecer essa situação de vir 2 pais, enfim. E aconteceu, né? Elas queriam uma mãe e um pai. Mas a gente conversou e foi explicando para elas e mostrando para elas, né, esses tipos de família. E aí, assim, elas foram se abrindo mais. Foi até bem interessante, porque quando elas conheceram, então, esses candidatos a pais, né, porque existe uma questão, assim, que até acho que a Ingrid falou um pouquinho da questão da aproximação, que também existe um período de aproximação antes da adoção. Então, esse período de aproximação é para eles se conhecerem e é também para se avaliar se cria também esse vínculo e se eles podem realmente ir além ou se vai se interromper porque se entendeu que não vai dar. Enfim, e elas, então, aceitaram, assim, conhecer estes pais, né? Esses candidatos a pais naquela ocasião. Então, queria pontuar isso, que eu acho que é bem interessante, assim,
que as crianças também são preparadas, né? E que muitas vezes a gente não tem como garantir que elas vão também ter na sua escolha ali, né? Perfil. O perfil que elas também gostariam. E que vai, no sistema, a gente não sabe quem vai vir, né? Mas que a gente trabalha com elas sobre isso também, porque é de extrema importância, né? E que bom se a gente conseguisse, né? Ter aquele pai ou aquela mãe que elas também pediram inicialmente, mas nem sempre é, né? E agora, voltando um pouquinho para a história de origem, né, Raquel, que foi isso que tu trouxe, assim. A questão da história de origem, assim, ela... Bom, nem tem como a gente não dizer, assim, ó, que deve sempre ser respeitada. E também, assim, trazendo, às vezes, para casos, assim, principalmente quem adota bebê, né? Os que adotam os bebês, assim, pensam, às vezes, em alguns momentos, assim, de que, a gente vai começar agora. Não tem como começar a história dela a partir do momento da adoção dela. Começou antes. Exatamente. E eu sempre costumo, eu sou muito, muito assim, sincera, sabe? Eu disse para uma mãe há poucos dias o seguinte, eu disse para ela, porque ela estava muito comovida com a questão da adoção da filha. E aí ela me disse o seguinte, porque tu vê, coitadinha, ela me disse, né, no sentido de que a mãe a teria deixado, né, enfim, para adoção, enfim, teve uma situação lá. E eu falei para ela, né, que ela precisava mudar, que ela precisava começar a pensar que a gente ia trabalhar esse sentimento nela, porque a filha não era, né, uma coitadinha e que e tão pouco ela deveria se expressar daquela forma porque a filha estava junto com a gente. Era uma bebezinha ali de 4, 5 mesinhos, mas ela está escutando, ela está presente, faz parte da história dela, tu entende? Então, não dá para a gente ignorar isso. E aí ela disse, mas e quando que eu devo contar para minha filha? Tu já está contando, ela já está com a gente aqui, ela já sabe da história dela. Então, tu vai contar para ela, né, a partir do momento que tu tem fotos do dia que vocês foram conhecê-la, conta para ela que roupa ela estava, conta para ela como é que ela era, conta para ela, né, o quanto ela foi desejada, né? Tu tá me dizendo que tu ficou tantos anos esperando, então é isso que tu vai começar a falar para ela. E quando tu, né, mais adiante, quando ela tiver condições de poder entender, assim, hoje ela entende pela questão da entonação, da tua voz, do que tu expressa para ela, né, as tuas emoções, mas tu vai, mais adiante, sim, tu vai falar, né, que ela veio de uma outra, que ela tem uma mãe biológica, eu falei. Mas eu devo chamá-la de mãe biológica ou genitora? Marley, eu sempre digo, ela tem uma mãe, alguém que gerou, que não só foi genitora, sabe? E que essa história dela também tem que ser respeitada, porque muito provavelmente alguma coisa aconteceu com ela, né? Para ela, né, ter tomado tal atitude que não nos cabe julgar isso. Então, assim, para dizer o quanto é importante a gente respeitar essa história. E aí eu fui além, eu disse para ela, talvez tu possa fazer, assim, todo um processo de perdoar essa mãe. Porque a sensação que eu tinha é que ela estava muito raivosa, assim, com relação a isso. E eu disse assim, ela te possibilitou tu poder te tornar mãe, né? Então, assim, tu poder agradecer, tu poder, né? Ela disse, não, mas eu não tenho raiva, enfim, eu só fico assim. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Então, o quanto é importante, né? Tu respeitar sempre, né, a história do teu filho e poder possibilitar ele ser conhecedor. Muito, muito perfeita a tua colocação, até porque o que se percebe, assim, trabalhando um pouquinho em direito de família, que a Raquel até pode falar mais, mas as pessoas geram uma forma diferente de ver, bom, este filho eu gerei, este filho eu adotei, mas se esquece que o conceito é filho. O conceito é macro, independente de você ter gerado ou ter adotado, né? Se a gente consegue vencer essa questão de conceituar esse momento, eu acho que a coisa vai um pouquinho mais longe. Mas é uma barreira ainda longa para ir se desmistificando. Mas bem, bem importante ter pontuado isso. Eu acho que a gente começa a ir para o final. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para Ingrid, que é a minha curiosidade. Depois eu devolvo a palavra aqui para Raquel, se ela quiser finalizar, ou tiver mais alguma curiosidade. Ingrid, nas famílias acolhedoras, existem famílias homossexuais também? Tem essa busca?
ou não? Temos sim. Temos uma família habilitada, né? Neste perfil. E temos também, já tivemos em outro momento, né? Todo um processo para avaliação, porque era uma família que, na verdade, apadrinhava uma adolescente que nós estávamos avaliando a possibilidade de se tornarem família acolhedora dela. E aí a gente foi fazendo um trabalho ali com a família, acabamos optando todos que da forma como estava era o mais adequado naquele momento, assim, mas a gente teve, sim, já tivemos essa busca, e e para nós, assim, é sempre um critério que é família. Família. Sabe? Então, mas existe, sim, família habilitada também, né, que se apresenta dessa forma. Perfeito. E Ingrid, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem está nos escutando e gostaria de se candidatar a ser uma família acolhedora, como é que acontece a busca? A gente, então, está à disposição, né, pelas redes sociais, tem os nossos contatos, né, Família Acolhedora Caxias do Sul, também no FAS Caxias do Sul, podem nos contatar. A gente vai atender, num primeiro momento, explicando um pouquinho como é que é o serviço, ouvindo um pouquinho da família. É um processo um pouco rigoroso, aliás, muito rigoroso, porque é necessário que seja, assim. Então, a gente faz atendimentos individuais com a família, com todos os membros, inclusive, porque daqui a pouco, assim, eu vou buscar, né, o contato, mas o meu marido, por exemplo, também vai ter que passar pela avaliação, porque a criança vai morar na nossa casa. Então, a gente vai fazer todo esse processo. Então, são avaliações individuais, depois a gente tem uma capacitação, né, que é um momento coletivo para conversar com as famílias, falar de todos esses conceitos, como é que funciona. E aí, a gente tem um parecer final, até falando um pouquinho do perfil, né, que a família desejaria, se entende apta para poder estar acolhendo, se é criança, adolescente, grupo de irmãos, enfim, tudo isso. E aí, depois, a gente inicia esse processo de aproximação da criança com a família, né? Eu digo aqui que é um apelo, assim, que é uma coisa que as pessoas não conhecem, nem sabem que existe, né? Na sua grande maioria. E a gente precisa muito divulgar a existência, né, desse serviço, mobilizar a comunidade, assim. As famílias precisam residir em Caxias do Sul, né? No mínimo há 2 anos. E que possam abrir as portas da sua casa para a gente poder fazer esse trabalho que hoje a gente tem visto, assim, a gente tem comprovadamente a certeza de que é muito mais benéfico, né, para as crianças e adolescentes, ao mesmo tempo que no institucional, né, eu inclusive aproveito para enaltecer o trabalho, assim, dos educadores e das educadoras sociais que cuidam, né, no dia a dia de todas essas crianças e adolescentes, porque é um desafio, né, mas que infelizmente, diante da demanda, do número, às vezes a gente consegue fazer aquele básico, assim, que é a alimentação, que é levar para a escola, mas o individual, o olhar para cada um, a gente não consegue. Então, por isso que o acolhimento familiar, ele é, sem dúvida, assim, o mais indicado. Então, acho que é isso, assim, é um trabalho muito da sociedade poder estar divulgando, abrindo as portas. A gente também tem o valor de um subsídio mensal para essas famílias que acolhem, para poder subsidiar os gastos da criança e do adolescente. Né? Então, isso é um dado importante também, assim, porque é necessário, a gente sabe que isso tem um custo, assim. Mas é isso, acho que a gente precisa muito fortalecer, né, essas possibilidades, as crianças que vão ser cuidadas, porque logo estarão ou sendo adotadas ou retornando para suas famílias, né? E a gente tem o dever, assim, enquanto sociedade, de cuidar delas. E é importante que os nossos ouvintes saibam que a OAB, ela é apoiadora do serviço Família Acolhedora, né? Então, fica essa informação para fechamento, Raquel. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que foi muito produtivo mesmo, gostei, foi muito bom aqui com esse diálogo com vocês, com a Marley, com a Ingrid. Eu acho que até dá para no futuro abordar mais, porque são temas que são amplos, eles não... É muito difícil debater em alguns minutos, 1 hora, né? Família é família, né? Família é tudo igual. Família é família, vai ter problema. Seja família acolhedora, seja família adotiva ou seja família sanguínea, que a gente diz. Então tá, vamos partindo para encerrar. Vamos encerrar aqui nossa questão de ordem hoje, esse podcast da OAB Subseção de Caxias do Sul. Um trabalho muito legal aí para transmitir conhecimento e compartilhar com os colegas também. Eu vou agradecer de novo para a R Master Sul, nossa patrocinadora, assessoria documental. E, doutora Raquel, muito obrigada por ter vindo aqui comigo, nossa integrante da comissão. O
uma pessoa maravilhosa, uma colega muito bacana aí de estar no nosso grupo. Então tá, acho que é isso aí por hoje. Muito obrigada. Obrigada, gurias. Obrigada pela acolhida, né? E dizer que o Instituto também, né, fica à disposição, né? Sempre que precisarem, a gente fica à disposição.